Olá pessoal, mais um Podtex ASBZ e, para variar, voltamos à reforma tributária. Eu sei que esse é um assunto que muita gente até já se cansou um pouquinho e fica se perguntando, poxa, e a reforma, e a reforma? Vamos lá, a gente precisa só para recapitular aqui de forma muito simples, a reforma ela já foi alterada, ela já foi absorvida, perdão, por meio de uma emenda constitucional, todo mundo sabe disso, está lá. Nós estamos na fase agora de criação de uma lei complementar para trazer todas as regras relativas ao próprio IBS e CBS. Em que pé estamos agora, né? Fato é que existe um grupo de trabalho, né, que é o grupo de trabalho do PLP 68 de 2024, tá? Que é um órgão da própria Comissão de Assuntos Econômicos. E o que esse órgão fez? Eles fizeram uma série de audiências, mais de 20 audiências, com 500 entidades, ou mais de 500 entidades, representantes de setores, tá? Pegaram todas essas sugestões, avaliaram, viram aquelas que faziam sentido para apresentar para o Senado, tá? Aqui eu queria trazer algumas questões. É um relatório de mais de 400 páginas com uma série de sugestões. Então, a nossa proposta aqui não é, nem de longe, repassar por todas, mas trazer algumas que talvez sejam interessantes de ter ciência, tá? E algumas que estão sendo muito abordadas assim, por vários veículos da mídia. A primeira é do imposto seletivo, tá? O grupo de trabalho ele sugeriu a exclusão do imposto seletivo sobre bebidas açucaradas e bens minerais, petróleo e próprio gás natural, tá? Existia, especialmente quando você pensa em açúcar como um todo, existia uma demanda de muitas entidades para que isso fosse tributado pelo imposto seletivo como um instrumento de combate ao consumo excessivo desses itens, tá bom? Esse é um. Ah, outra questão interessante aqui seria uma redução, tá, de 60% das alíquotas da CBS e do IBS para o setor de hotelaria e agências de turismo. Terceiro ponto, plataformas digitais. Hoje, o PL ele atribui a responsabilidade à plataforma digital, responsabilidade solidária, pelos simples fatos de fazer uma intermediação da compra, tá? E qual é a proposta do grupo de trabalho? A proposta seria a responsabilização solidária apenas no caso em que a plataforma se negar, ou não se negar, mas não apresentar as informações relativas àquela operação. E por que isso? Porque dentro do projeto de lei, as plataformas terão uma responsabilidade de pegar todas as informações relativas àquela venda, já que ela está fazendo uma intermediação e ela tem esses dados, e repassar para o comitê gestor, tá bom? Então, a ideia aqui é só atribuir essa responsabilidade na omissão de informação, e o que faz muito sentido, porque você atribuir uma responsabilidade solidária pela mera intermediação, talvez seja colocar no contribuinte de determinado setor a responsabilidade de fiscalização que deveria ser do próprio governo, né? Então, já que eu tenho esses dados, desde que eu cumpra com essa informação, que para quem está familiarizado seria algo parecido com a DIMP, né, que nós temos hoje, eu não teria essa responsabilidade, porque uma vez que eu forneci todos esses dados, o fisco teria condições de fiscalizar esse contribuinte, tá? Outra questão aqui, nós estamos falando de medicamentos, tá? Quando a gente fala de medicamentos, a ideia seria reduzir a zero, tá? Medicamentos do programa aplicados à farmácia popular e a alíquota de 60% de redução para serviços de atendimento domiciliar. De novo, sempre nesse contexto de tentar fazer com que alguns produtos e algumas atividades muito essenciais, especialmente ligadas à saúde, como seria esse caso, eu tivesse uma tributação baixa, tá? Um outro aspecto que eu queria abordar aqui seria o split payment. Eu sei que para alguns setores o split payment é uma questão muito relevante, mais que o outro, mas como um todo ele afeta todo mundo. Só para situar rapidamente, quando eu penso no split payment,
A ideia aqui, e que isso está no próprio projeto de lei da lei complementar, seria fazer com que a instituição financeira, os meios de arranjo de pagamento, né, os players todos, tivessem a responsabilidade de, ao receber o valor, já fazer uma retenção aqui do que seria CBS e IBS e passar para o órgão arrecadatório. Eu não quero entrar aqui em todos os detalhes, e esse é um tema que ele é bastante polêmico e tem uma série de regras, mas o que é importante só entender a relevância disso é que imagine que a partir do momento que cada fluxo de pagamento que eu esteja recebendo, eu já sofro alguma medida, uma retenção, isso pode impactar, obviamente, meus débitos e créditos, tá? Especialmente meu fluxo de caixa, né? Vai ter toda uma sistemática para considerar isso, mas fato é que o split payment ele é um tema sensível e o grupo de trabalho ele propôs aqui que a implementação seja prorrogada até 2027, com um modelo simplificado em 2026 e sem incidência de multas durante esse período, tá? Então é algo bastante importante. E a outra questão, pensando em combustível, que também é algo que afeta todo mundo, eu tenho aqui uma recomendação para que, para o etanol, o regime monofásico ele já seja aprovado, ele já seja aplicado desde a aprovação do projeto, ao passo que o texto estava considerando isso só a partir de 2033, tá? E aqui é só para pincelar algumas, pessoal, porque tem várias, assim, sendo muito honesto, nós ainda estamos digerindo todas, né, todas essas recomendações. Aqui é bem uma pincelada de algumas delas, mas o que é importante aqui, né? Acho que o macro é saber, olha, quem teve a curiosidade de ler o PL que foi aprovado na Câmara e foi para o Senado, saibam que certamente, como já era esperado, óbvio, né, não é surpresa para ninguém, de que o texto sofreria mudanças e as mudanças sugeridas pelo grupo de trabalho foram apresentadas. Vamos ver quais delas serão de fato absorvidas. Não quer dizer que são só essas, nós podemos ainda ter algumas outras durante esse percurso, obviamente, mas mudanças serão colocadas em práticas, o que fará, muito provavelmente, com que o PL volte para uma aprovação na Câmara. Reforma tributária, era isso. E se vocês me permitem, e para encerrar, só um outro assunto aqui, ITBI para empresas do setor imobiliário. Existe uma discussão que está no STF se eu devo ou não pagar ITBI, tá? Em algumas operações que destinem o ativo para uma empresa que tem objeto de locação ou compra e venda de imóveis, tá? O tema vai ser julgado pelo STF com repercussão geral e hoje nós temos aqui formação de maioria com placar de 7-0 para reconhecer que há repercussão geral. Então, o tema foi afetado, o tribunal vai decidir e nós vamos saber se eu deveria ou não ter ITBI para essas empresas, numa hipótese, por exemplo, em que elas recebam esses ativos. O valor ele é relevante quando você pensa, claro, estamos falando de operações específicas, setores específicos, mas fato que ITBI ele pode ser um valor bastante expressivo dentro de um contexto de reorganização em que eu tenho uma empresa que vai explorar a locação e venda de imóvel. Então, vamos aguardar para ver como que vai ser esse julgamento, para que caminho ele vai. E hoje é isso. Basicamente dois temas, uma atualização da reforma tributária e esse rápida passada aqui do ITBI. Obrigado por assistir aí, gente. Até semana que vem com mais um Podtex SBZ. Um abraço, tchau, tchau.